Parte 2 ou capítulo 2 do livro O Círculo Vicioso do Preconceito Linguístico. 1. Os 3 elementos que são 4. Os mitos que acabamos de examinar são transmitidos e perpetuados em nossa sociedade, cada um deles em grau maior ou menor, por um mecanismo que podemos chamar de círculo vicioso do preconceito linguístico. Esse círculo vicioso se forma pela união de 3 elementos que, sem desrespeitar meus amigos teólogos, costumo denominar Santíssima Trindade do preconceito linguístico. Esses 3 elementos são a gramática tradicional, os métodos tradicionais de ensino e os livros didáticos. Como é que se forma esse círculo? Assim, a gramática tradicional inspira a prática de ensino, que por sua vez provoca o surgimento da indústria do livro didático, cujos autores, fechando o círculo, recorrem à gramática tradicional como fonte de concepções e teorias sobre a língua. A gramática tradicional, em sua vertente normativo-prescritivista, continua firme e forte, como é fácil verificar nos compêndios gramaticais mais recentes. As práticas de ensino variam muito de região para região, de escola para escola e até de professor para professor, de acordo com as concepções pedagógicas adotadas. A tendência atual, mencionada no início deste livro, a crítica dos preconceitos e ao exercício da tolerância, tem tornado o ambiente escolar bastante mais respirável e democrático do que, por exemplo, na época em que estudei em plena ditadura militar. Como já vimos, a mais alta instância educacional do país, o Ministério da Educação, tem feito esforços louváveis para provocar uma reflexão sobre os temas relativos à ética e à cidadania plena do indivíduo, para estimular uma postura menos dogmática e mais flexível por parte, pelo menos, das escolas públicas. Os já citados parâmetros curriculares nacionais reconhecem que existe muito preconceito decorrente do valor atribuído às variedades padrão e ao estigma associado às variedades não padrão, consideradas inferiores ou erradas pela gramática. Essas diferenças não são imediatamente reconhecidas e, quando são objeto de avaliação negativa. Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola precisa livrar-se de vários mitos. O de que existe uma forma correta de falar, o de que a fala de uma região é melhor do que a de outras, o de que a fala correta é a que se aproxima da língua escrita, o de que o brasileiro fala mal português, o de que o português é uma língua difícil, o de que é preciso consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas crenças insustentáveis produziram uma prática de mutilação cultural. Temos ainda de esperar para ver em que medida esses esforços se refletirão na prática cotidiana, efetiva, dos professores em sala de aula.
Acompanhando esse movimento, muitas editoras vêm tentando produzir um material didático mais compatível com as novas concepções pedagógicas. E o Sistema Oficial de Avaliação dos Livros Didáticos, apesar de muito criticado, tem contribuído para uma revisão das formas tradicionais de elaboração desse tipo de livro. Mas os preconceitos, como bem sabemos, impregnam-se de tal maneira na mentalidade das pessoas que as atitudes preconceituosas se tornam parte integrante do nosso próprio modo de ser e de estar no mundo. É necessário um trabalho lento, contínuo e profundo de conscientização para que se comece a desmascarar os mecanismos perversos que compõem a mitologia do preconceito. E o tipo mais trágico de preconceito não é aquele que é exercido por uma pessoa em relação a outra, mas o preconceito que uma pessoa exerce contra si mesma. Infelizmente, ainda existem muitas mulheres que se consideram inferiores aos homens. Existem negros que acreditam que seu lugar é mesmo de subserviência em relação aos brancos. Existem homossexuais convictos de que sofrem de uma doença que pode, inclusive, ser curada. Do mesmo modo, muitos brasileiros acreditam que não sabem português, que português é muito difícil ou que a língua falada aqui é toda errada. E ao contrário dos demais preconceitos que vêm sendo atacados com algum sucesso com diversos métodos de combate, o preconceito linguístico prossegue sua marcha. Se já existe uma mudança de atitude nos livros didáticos e na pedagogia oficial, por que o círculo vicioso do preconceito linguístico continua girando? Intrigado com isso, comecei a prestar atenção à minha volta e cheguei à conclusão de que o círculo vicioso não estava completo. Descobri que, assim como os 3 mosqueteiros de Alexandre Dumas são 4, também existe um quarto elemento oculto dentro daquele círculo. Como este quarto elemento não é tão compactamente institucionalizado quanto os demais, a gente deixa de percebê-lo. Mas afinal, que quarto elemento é esse? É aquilo que resolvi chamar de comandos paragramaticais. É todo esse arsenal de livros, manuais de redação de empresas jornalísticas, programas de rádio e de televisão, colunas de jornal e de revista, CD-ROMs, consultórios gramaticais por telefone e por aí afora. É a saudável epidemia a que se refere Arnaldo Nisquier no artigo que citei ao falar do mito número 2. Epidemia que, para mim, nada tem de saudável. E vou explicar por quê. O que os comandos paragramaticais poderiam representar de utilidade para quem tem dúvidas na hora de falar ou de escrever, acaba se perdendo por trás da espessa neblina de preconceito que envolve essas manifestações da multimídia. Assim, tudo que elas fazem de concreto é perpetuar as velhas noções de que brasileiro não sabe português e de que português é muito difícil. É uma pena que seja assim. Todo esse formidável poder de influência dos meios de comunicação e dos recursos da informática
poderia ser de grande utilidade se fosse usado precisamente na direção oposta, na destruição dos velhos mitos, na elevação da autoestima linguística dos brasileiros, na divulgação do que há de realmente fascinante no estudo da língua. Mas não é assim. Toda vez que alguém se põe a falar da situação linguística do Brasil, é para repetir as mesmas queixas e lamúrias de 100 anos atrás ou mais. Um exemplo. Na entrevista de Pasquale Cipro Neto à revista Veja, que citamos na primeira parte deste livro, o texto que antecede a entrevista propriamente dita repisa aqueles mesmos chavões bolorentos. Professor de português, um idioma que, de tão maltratado no dia a dia dos brasileiros, precisa ser divulgado e explicado para os milhões que o têm como língua materna. E a primeira pergunta, como era de prever diante de uma abertura tão pessimista, só podia ser: por que o português é tão mal falado e tão mal escrito no Brasil? E o entrevistado parte logo para a explicação das causas visíveis dessa situação, sem contestar em momento algum a afirmação, fácil de negar, contida na pergunta. E da mesma forma como Cândido de Figueiredo, em 1903, e Arnaldo Nisquier, em 1998, ele investe contra os estrangeirismos, declarando que o sujeito que usa um termo em inglês no lugar do equivalente em português é, na minha opinião, um idiota. Ora, se ele mesmo reconhece que o uso de estrangeirismos é a face mais irritante de um país colonizado culturalmente como o nosso, é injusto chamar de idiota a pessoa que é de fato uma vítima dessa colonização cultural. Se nosso comércio está repleto de nomes em inglês, é porque os comerciantes e os industriais sabem que isso atrai mais o público, que qualquer produto com aparência de estrangeiro tem maior aceitação por parte do consumidor. Quanto aos comandos paragramaticais, não faltam exemplos do preconceito linguístico que os orienta. Como o espaço de que disponho neste livro é muito pequeno, não será possível fazer um exame pormenorizado de muitas dessas manifestações preconceituosas. Por isso, me limitarei a algumas mais gritantes, que merecem ser denunciadas.